Bênção pura, graça e paz. Que você possa ter um excelente dia em Cristo Jesus. E quem vos fala é o pastor Adriano Maia, Ministério Bênção Pura. E nós estamos para dar início a mais uma live, a nossa escola bíblica missionária, onde nós nos propomos a estarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos com 9 estudos, né? Pegamos 9 estudos dentro do livro de Atos, de uma maneira tipo introdutória, abordamos 9 estudos, e agora, a partir da semana passada, de domingo passado, começamos agora a estudar capítulo por capítulo. Domingo passado vimos o primeiro capítulo, hoje estaremos entrando no segundo capítulo, capítulo 2 de Atos, e vamos falar sobre Pedro prega no dia de Pentecostes. Pedro prega no dia de Pentecostes é o tema de hoje que vamos tratar na Escola Bíblica Missionária. E que você possa estar convidando um irmão, uma irmã, um amigo, um vizinho, um parente, um conhecido. Você possa estar nos ajudando a compartilhar esse vídeo, nos ajudando a fazer com que essa live possa chegar ao maior número de pessoas possível, independente de serem crentes ou não, mas que elas possam possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que esse capítulo 2 de Atos é um capítulo tremendo, vai nos trazer muitas informações, e informações essas bíblicas que poderão ser de uma valia tremenda, não só para a vida daquele que já é cristão, já é servo de Deus, mas para aquele que ainda não conhece. Quem sabe hoje, nesta manhã, possa se decidir, possa se render por Jesus, possa aceitar Jesus, possa, a partir de hoje, se tornar um filho, se tornar um santo em Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe nesse domingo. E eu quero começar essa live com esse louvor aqui. Basta uma palavra do meu Deus. Vamos começar. E essa oração introdutória, já quero estar orando pelo menino Lucas, um menino que se acidentou lá no bairro, mora lá no bairro de Santo Antônio. É dois meninos que nós evangelizamos, estamos evangelizando, estamos sempre intercedendo por eles. Toda vez que nós o encontramos, nós falamos de Jesus para ele, mas até então ainda não se decidiu. Mas nós cremos no poder da palavra. E ele se acidentou de moto e está em coma no hospital ali em São Gonçalo. Está em coma e nós estamos aí orando, intercedendo, contando com as orações de todos. De todos. Queremos contar com todo o povo de Deus, para que nós possamos estar intercedendo, para que Deus possa intervir, para que o espírito de morte seja repreendido, para que esse menino ele venha voltar, né, para o nosso convívio, e ele possa declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É um dos meninos que estão sempre por ali, e toda vez que nós o encontramos, nós falamos de Jesus, nós abordamos, nós damos uma palavra, né? E nós cremos que a palavra está lá. E nesse momento, nós precisamos pedir que o Espírito Santo possa trabalhar na vida dele, mesmo ali em coma, mas que o Espírito Santo possa soprar ali nos seus ouvidos, nas suas narinas, espírito de vida, palavra de vida ali, e ele venha ressurgir, ele venha ser tomado pela mão direita por Deus e venha voltar ao nosso convívio. Esse é o nosso pedido, a nossa solicitação nessa manhã, esse é o nosso clamor. Gostaria que você estivesse orando por nós, né? O nome dele é Lucas, o nome da sua mamãe é Angélica, né? Tem lá sua irmã Marcele, Natália e Marcelinho, seu padrasto Carlinho.
Carlinho é o pedreiro que está lá nos abençoando na obra lá do templo missionário. Então nós estamos aí com essa família aí, juntos, orando, intercedendo e acreditando que Deus é Deus. Em nome de Jesus, o nome dele é Lucas, coloque ele aí nas suas orações. Em nome de Jesus, é um menino, é um jovem, eu coloquei a foto dele no Face, pedi orações lá. Você vai ver lá que ele é um menino jovem, no máximo que deva ter aí uns 17 ou 18 anos, por aí, não sei, né? Então, vamos estar orando, peço encarecidamente, se junte a nós em oração. E aquele bairro ali de Santo Antônio, nós estamos ali evangelizando, fazendo missões. Nós peregrinamos ali por aquele bairro ali, os bairros adjacentes também. E inclua aí esse bairro nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Tá? Te agradeço e nós vamos estar ouvindo esse louvor que eu acredito naquilo que esse louvor ele expressa, que ele profere, que basta uma palavra do meu Deus, do nosso Deus, para que o milagre possa acontecer ali na vida do Lucas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio. E você se juntando em intercessão a nós, para que Deus possa intervir nessa causa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Basta uma palavra do nosso Deus para um milagre acontecer. Oh Deus. Ele vai cumprir, se ele falou, ele vai cumprir. Mas se acalmou, passou a existir. Levanta e anda, o paralítico andou. Melhor está por vir. Em nome de Jesus. Basta uma palavra do nosso Deus para que o Lucas possa se levantar daquele leito do hospital. Em nome de Jesus eu creio. O medo e as distâncias não vai resistir. Ele falou, ele vai cumprir. O nosso Deus. A palavra de Deus ela é tremenda, ela é poderosa para curar, para restaurar, para dar vista aos cegos. Em nome de Jesus, para fazer coxa andar. Oh Deus. Basta uma palavra do meu Deus, ó Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Deus, que basta apenas uma palavra para que o Senhor possa dar ordem, chamar pelo nome Lucas. Levanta desta cama e anda. E o milagre pode acontecer na vida do Lucas. Ó Senhor, visita. Ó Deus, se faça presente ali, ó Deus, naquele leito do hospital. Onde, ó Deus, o Lucas, ó Deus, se encontra, ó Deus, naquele leito, no estado de coma, Senhor. Mas nós acreditamos e cremos na Tua palavra, porque na Tua palavra há poder para ressuscitar mortos, para levantar caídos, para dar vista aos cegos, ó Deus, para fazer coxo andar, ó Deus, para fazer surdo ouvir, ó Deus, nós cremos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, santo, 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 santo é o teu nome. Ó Deus, eu entrego, eu coloco esta causa no teu altar, porque o Senhor é o Deus de providências. Ó Deus, ó Deus, nós queremos, nós pedimos, mas nós sabemos também que existe, ó Deus, a situação, a condição do teu poder e da tua vontade. Prevaleça a tua vontade, Senhor. E a tua vontade é que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Que o Senhor, ó Deus, possa ir de encontro à vida do Lucas nesta hora, neste momento, Senhor. Porque ele está em coma, sim. Ele pode estar ali, ó Deus, com o seu corpo estático, sim. Mas nós sabemos, ó Deus, que
a sua mente, ó Deus, está ali funcionando e ele pode ouvir a palavra vindo do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tome a família, tome a mamãe Angélica, tome os irmãos, ó Deus, tome toda a família, ó Deus, que está, ó Deus, contristados, estão, ó Deus, ó Deus, assim, ó Deus, sem chão nesta hora, Deus, sem saber o que fazer, mas que eles possam se apegar ao Senhor da vida, em nome de Jesus. Toma o Lucas nas tuas mãos, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Amém, Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma situação muito assim, difícil, né? A gente está sempre ali naquele lugar, já trabalhamos ali há cerca de 5 anos, estamos indo para o 6º ano, trabalhando ali, sobe, desce, anda, sai, visita, e ora com um, ora com o outro, unge um, unge o outro. Uma família te chama para ir no lar para orar, por causas das mais variadas. E quando nós vemos um jovem, um menino, mas nós que temos ali uma visão, um projeto de desenvolver o trabalho com os jovens ali, levando cursos para ali, implantando laboratórios de informática ali, levando trabalhos sociais, assistência social, assistência psicológica. E quando nós vemos uma vida nessa situação, nós ficamos assim muito contristados, muito triste, essa é a verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é que a palavra seja pregada, que a palavra seja anunciada e que a vontade de Deus venha prevalecer e que Deus possa ouvir a oração de um povo que está aqui clamando. Que Deus possa ouvir um coração, a voz que sai do coração de um pastor que tem buscado fazer um pouco daquilo que a Bíblia nos ensina ali no bairro de Santo Antônio e nos bairros adjacentes. Então que Deus possa, nessa hora, estar ali na vida do Lucas, ali naquele leito do hospital, trabalhando na vida dos médicos, dos instrumentistas, tomando os equipamentos nas mãos do Senhor, e que a vontade de Deus venha prevalecer. Vamos estar falando agora sobre Pedro prega no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós falamos domingo passado de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje estamos no capítulo 2. E Pedro, prega no dia de Pentecostes. Os apóstolos recebem o Espírito Santo do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4 mostra e fala que os apóstolos recebem o Espírito Santo, assim como já tinha sido prometido, já tinha sido falado para que eles ficassem em Jerusalém até que houvesse a descida do Espírito Santo. E aí, capítulo 2, diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Preste atenção nessa passagem, queridos. Que muitas coisas precisam ser desconstruídas na nossa vida cristã, que foram construídas de uma forma errada. Presta bem atenção no verso 2 do capítulo 2 do livro de Atos.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Então veio um som do céu como de um vento. Não é um vento, veio um vento, como a gente vê muitas das vezes sendo ensinado, falado, que veio um vento forte, que veio. Não, a palavra de Deus não diz que veio um vento forte. A palavra de Deus, o livro de Atos, capítulo 2, verso 2, diz que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veio um som, não veio o vento, veio um som. Então tem coisas que precisam ser desconstruídas, porque muitas das vezes foram equivocadas, passadas de uma maneira equivocadamente, ou foram assimilados, foi no processo de aprendizagem, né, do aprendizado, foi aprendido de uma forma equivocada. E muitos falam, não, veio um vento do céu e tal. Não, veio um som como de um vento. E aí, segue, e encheu toda a casa em que estava assentado. E os discípulos estavam no lugar, estavam numa casa ali, aguardando, em Jerusalém, aguardando ali a vinda do Espírito Santo. E o verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas. Olha só, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, não línguas de fogo. E tem muitos que falam, né, que os apóstolos viram línguas de fogo descendo do céu, labareda de fogo. Não, eles viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, queridos, preste atenção. Primeiro ponto. Não era um vento, era um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era fogo, era línguas repartidas como que de fogo. A palavra aí, como. Como. Não é que era como parecia. Era como se fosse de fogo. É como se fosse um vento, foi um som. Veio um som do céu, como se fosse um vento veemente. E aí, as coisas relatadas no capítulo 2 de Atos aconteceram no dia de Pentecostes, como nós vimos ali no versículo 1 do capítulo 2 de Atos, que foi o dia depois do dia 7, ou melhor, foi o dia depois do 7º dia, ou do 7º sábado, após a Páscoa. Aí teve a Páscoa, teve o 7º sábado após a Páscoa, um dia após o 7º sábado. Foi o dia de Pentecostes. Nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 23, 16, Levítico, capítulo 23 também, do 15 ao 22, se você quiser anotar aí para verificar depois, tá? Levítico 23, 15 ao 22, e Deuteronômio, capítulo 16, verso 9 ao 12, que fala sobre o Pentecoste, fala sobre o 7º sábado após, né, a Páscoa, um dia após o 7º sábado, né, que aconteceria o Pentecoste, né? Então, o Espírito Santo, ele desceu e eles começaram a falar em outras línguas, do verso 2 ao verso 4, capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo desce e eles começam a falar em outras línguas, porque eles ficam ali obedecendo uma ordem de Jesus que lhe fora dada, que nós vimos lá no capítulo 1, na aula passada, né? Que lá no verso 8, né, do capítulo 1, ali
fala do Espírito Santo, fala, né? E como que aconteceria. Jesus tinha prometido aos apóstolos o batismo com o Espírito Santo. Jesus tinha prometido lá no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Jesus promete, né, o batismo com o Espírito Santo. E os 12 apóstolos esperavam juntos, de acordo com as instruções de Jesus. No capítulo 1, verso 26, que nós estudamos na aula passada. Lá, os apóstolos esperavam juntos, em obediência às instruções de Jesus. Os 12 falaram em línguas, pregando o evangelho às pessoas de diversas nações que estavam reunidas em Jerusalém. Nós vemos lá no capítulo 2, versos 7 e 8, que eles pregam, né? Que eles pregam em outras línguas. Eles pregam para as pessoas de várias nações. Pregam para as pessoas de várias nações que estão ali. Aí nós vimos aqui que pessoas de várias nações estavam reunidas em Jerusalém naquele período, que era período de festivo. Vinham as pessoas de vários lugares para Jerusalém para adorarem. E ali, estrategicamente, Deus usa aquele momento, Jesus usa aquele momento para fazer com que o Espírito Santo venha sobre eles e os batize. E eles são batizados com o Espírito Santo. E aí nós vamos ver no verso 7 que fala o seguinte: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí, aquela multidão de homens de várias nações ficaram maravilhados. Pergunta, eles não são galileus? Como é que nós podemos ouvir cada um de nós na nossa própria língua eles falando? É coisa interessante, onde Deus usa ali um poder tremendo, a qual Deus usa uma língua, um idioma único, aonde esse idioma sai dos lábios de Pedro e chega até aqueles homens de vários lugares da Arábia, de Creta, de vários lugares ali. E aí o 14 a gente vai ver que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E aí, todos aqueles homens de várias nações, eles ouviam na sua própria língua. Vê como o poder de Jesus, de Deus, é tremendo. Tinha pessoas, tinha homens lá da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Mesopotâmia. Tinha as mais variadas nações. E cada um desses homens ouvia a pregação, a palavra sendo pregada nas suas próprias línguas. Eles conseguiam entender e ter o entendimento. Querido, nós precisamos pregar o evangelho. Não importa que seja pobre, rico, preto, branco, alto, baixo, homem, mulher, novo, velho, criança. Precisamos pregar o evangelho, porque nós pregando, nós estando ali na condição de santo, na posição de santo, de anunciador do evangelho de Cristo, das boas novas do Senhor, o Espírito Santo, ele vai fazer com que aquela pessoa que está recebendo
ela possa ter uma compreensão da palavra que está sendo anunciada. Os apóstolos, né? Nós vimos aqui que os apóstolos receberam a descida do Espírito Santo do verso 1 ao verso 4, capítulo 2 de Atos. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é os apóstolos começam a falar em línguas à multidão. Mais especificamente do verso 5 ao 13. Os apóstolos começam a falar em línguas. Pessoas reunidas em Jerusalém de muitas nações foram para ouvir estes homens galileus que falaram em outras línguas. Coisa maravilhosa, né? Verso 5, ele fala, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha só, estavam lá em Jerusalém muitos varões judeus de todas as nações debaixo do céu. Já parou para imaginar? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Eles ficaram confusos. Poxa, eu sou sueco, eu sou alemão, eu sou russo, eu sou chinês, sou japonês, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu estou ouvindo esses varões falar na minha língua. Poxa, eles não são galileus? Como pode isso? E causou-se uma confusão, eles ficaram atônitos. A multidão ouviu os apóstolos falando nas línguas maternas dos povos diversos. Aí a multidão, eles ouvem os apóstolos, mais propriamente dito que está no relato aqui, Pedro, que tem a ousadia de se levantar e falar, e fica registrado aqui a pregação de Pedro. E o da Frígia, ele ouve Pedro falar na sua língua. O da Capadócia ouve Pedro falar na sua língua da Capadócia. De Ponto, da Judéia, da Ásia. E cada um deles ouve o sermão, a palavra, o evangelho nas suas línguas maternas. Olha que coisa de doido para aqueles homens. As pessoas não concordaram sobre a explicação do que eles falaram, do porquê eles falaram assim. E as pessoas não concordaram com a explicação porque eles falaram assim. Nós vamos ver lá em 12:13 que fala o seguinte: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? O que isto quer dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. E outros zombaram. Eles não concordaram com a explicação porque eles falaram assim. Alguns pensavam que os apóstolos estavam bêbados, estavam embriagados. Outros consideraram este sinal e ficaram perplexos. Uns acharam que eles estavam cheios de mosto. Outros já consideraram, já respeitaram e ficaram assim, né? Perplexos. Ficaram maravilhados de ver aquilo acontecer. É a mesma coisa que eu não sei falar inglês, não sei falar francês, não sei falar holandês, não sei falar nenhuma outra língua de outra nação, e eu chego lá e chega várias pessoas aqui, de várias nações aqui, e eu começo a pregar ali na praça, e todos eles ouvem, compreendem nas suas línguas maternas. Eles vão ficar. Então, queridos, nós precisamos entender que quando Deus age, quando Deus ele se manifesta,
não tem lógica, não há explicação. A única solução é você crer, é entender, é aceitar. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto, que Pedro prega em Jerusalém, a partir do verso 14, onde Pedro ele se levanta no meio de todo esse alvoroço. Aí quando o pessoal ali, aqueles homens, acharam que os apóstolos estavam embriagados, estavam cheios de mosto, aí Pedro fala: não, eu tenho que me levantar, eu tenho que falar. Como Pedro era o mais ousado, era o mais corajoso, era o que tinha um ímpeto, né? Era aquele que tinha os seus rompantes. Pedro ele não ficava naquela assim, vamos orar, né? Vamos esperar, vamos deixar o Senhor resolver isso aí no tempo dele. Não, vamos aqui, né? Estudar mais a palavra, vamos fazer aqui mais 3 semanas de estudo aqui, vamos fazer aí, subir um monte, 7 dias pra gente orar, pra gente pedir a resposta. Não, Deus Pedro já era aquele homem, né? Que ele tinha certeza, ele tinha convicções. Ele não deixava para daqui a pouco. E tem os seus prós e seus contras, né? Ser como Pedro, né? Tem os prós e seus contras. Mas Pedro era assim. E aí, Pedro prega em Jerusalém, nós vamos ver a partir do 14 ao 36. Que enquanto todos os apóstolos pregaram naquele dia, nós vemos lá no versículo 4, do 7, 15, 37, temos o relato somente da mensagem de Pedro. Todos os apóstolos pregaram naquele dia, mas ficou registrado em Atos dos Apóstolos só a pregação de Pedro. Que interessante. Olha que ponto curioso. Os apóstolos todos pregaram. Todos os apóstolos ali falaram em línguas. Mas vemos que aqui ficou registrado, relatado, apenas a pregação de Pedro. E ele explicou o sinal das línguas como cumprimento da profecia de Joel. Aí do 14 ao 21, Pedro explica os sinais, o sinal das línguas, como cumprimento da profecia de Joel, né? Que aí a partir do 15, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Uma hora dessa, esses homens não estão embriagados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E conhecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, querido. Essa é a profecia. E Pedro ele se levanta no 14 e começa a explanar, a pregar, a explicar os sinais, o sinal da língua, como cumprimento da profecia de Joel. Ele negou a acusação de que os apóstolos estavam embriagados. Ele disse que estava.
E aí Pedro vira para eles e fala o seguinte: é que estava sendo cumprida a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, segundo está lá registrado em Joel capítulo 2, do 28 ao 32. Pedro explana tudo isso, e tudo isso está no livro de Atos. Que livro lindo, maravilhoso. Nós já começamos lá do versículo 1 ao 4, vendo os apóstolos recebendo o Espírito Santo, que já se refere sobre a festa do Pentecoste, lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Levítico 23, do 15 em diante, do Deuteronômio 16, do 9 em diante, fala do dia depois do 7º sábado, após a Páscoa. Então vê que muitas coisas se cumpriram no livro de Atos, que foi profetizado lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Deus, ele prometeu através de Joel derramar seu Espírito Santo sobre toda a carne, revelando sua vontade por profecias e visões. Ele predisse sinais de julgamento. Deus, ele predisse lá no Antigo Testamento sinais de julgamento: sangue, fogo, escuridão. Nós vemos aqui, olha, no 19: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. Queridos, ele falou que aqueles que invocassem o nome do Senhor seria salvo. De acordo com Romanos capítulo 10. Vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo 10, 12 e 13 fala o seguinte: portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, 12, versículo 12 e 13, onde Paulo ele cita esta parte da profecia para mostrar que os gentios seriam salvos junto com os judeus. Queridos, nós seremos salvos juntos com pobres, com ricos, com os altos, com os baixos, com homens, com mulheres, crianças, adultos, anciãos, pretos, brancos, mameluco, caboclo, índio, europeu, asiático, sul-americano. Nós seremos salvos juntos. Paulo afirma isso, e todos aqueles que invocam, baseando na sua mensagem, nas profecias do Velho Testamento sobre Cristo, Pedro pregou sobre morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Pedro ele prega sobre tudo isso a partir do 22 ao 36. Olha, varões israelitas, 22, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, formando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Entendeu, querido? Pedro fala sobre morte, sobre ressurreição, a partir do 22 ao 36,
que Deus, ele fora aprovado. Escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Os milagres de Jesus nos mostram que Jesus, ele foi aprovado por Deus. Querido, e eu e você, nós precisamos ser aprovados por Deus. Primeiro você precisa invocar o nome de Jesus. Todos aqueles que o invocam serão salvos. Jesus foi aprovado por Deus e rejeitado pelos judeus. Queridos, se nós trouxermos isso para hoje, Jesus foi aprovado por Deus hoje e foi rejeitado pelos crentes, foi rejeitado pela igreja, foi rejeitado pelos cristãos. Se nós trazermos para hoje, é isso mesmo. Pedro afirmou, e nós vimos aí, lá, ó, verso 22 e 23. Você pode anotar aí e verificar, nós lemos aqui agora. E nós vamos correr, que eu quero encerrar logo. Pedro afirmou que os milagres de Jesus mostraram que Deus o aprovou. Pedro mostra, ele traz na sua fala aqueles homens, que aqueles milagres, aqueles acontecimentos de Jesus, todos os atos de Jesus, todas as ações de Jesus, mostra que Deus o aprovou, porque senão aqueles milagres não aconteceriam. E os meus atos, e os teus atos, tem mostrado, tem provado que Deus tem me aprovado? Quais têm sido os teus atos, queridos? Pedro afirmou que os milagres de Jesus Pedro afirmou que os milagres de Jesus mostraram que Deus o aprovou. As tuas ações, as suas atitudes têm mostrado que Deus está te aprovando? Que você é aprovado por Deus? Ele disse que Deus tinha entregue Jesus para ser crucificado. Pedro explica tudo isso na sua fala. Mas o povo tinha culpa. Os judeus o crucificaram por mãos de iníquos. Os judeus crucificaram Jesus pela mão dos romanos. Os judeus crucificam Jesus pela mão dos romanos. Você tem que parar para pensar. Eu e você, será que nós não temos crucificado Jesus? Muitas das vezes nós usamos um argumento, mas eu não. Mas você não tem dado legitimidade, você não tem dado legalidade, você não tem dado permissão para que iníquos venham crucificar o seu Jesus? Porque quem entregou Jesus para ser morto pelos romanos foram os próprios judeus, que escolheram Barrabás, escolheram um ladrão, escolheram um assassino. Jesus foi ressuscitado pelo Pai. No 24, Pedro aborda isso. Ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aí Pedro fala, olha, que ele foi ressuscitado, solto as ânsias, né, da morte. Foi solto, foi tirado da mão das mortes, porque era impossível Jesus ser retido pela morte. Que riqueza, né, querido? Muitas das vezes nós não tomamos conhecimento daquilo que está no livro de Atos. Olha que coisa linda, maravilhosa. A ressurreição cumpriu a profecia feita por Davi quase 1000 anos antes. E nós vamos ver do 25 ao 31 que essa profecia
está registrada lá em Salmos 16, do 8 ao 11. Mas Pedro cita aqui a partir do 25. Você quiser ver lá na referência depois, anota aí Salmo 16, do 8 ao 11. A partir do 25 fala: porque dele Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma ao Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Coisa linda, fizeste-me conhecidos o caminho da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento de que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Aí Pedro apresenta Davi na segurança da salvação, que Jesus Cristo ele morrera, e que também que Davi não estava falando de si próprio, porque Davi morreu e não ressuscitou. Davi estava falando de Cristo, porque Cristo ele se entregou para morrer, porque ele acreditou, ele creu, ele confiou no seu Pai, em Deus, que Deus o ressuscitaria. A profecia disse que Jesus morreria com confiança que o Pai o ressuscitaria. Essa profecia, ela afirma, ela mostra que Jesus, Davi fala da confiança, que a sua alma não seria deixada no Hades, nem a sua carne veria corrupção. Então, confiança de que Jesus iria ressuscitar. A morte não conseguiu vencer o nosso Jesus. Pedro mostrou que Davi não tinha profetizado sobre si mesmo, porque ele morreu e não ressuscitou. Davi profetizou sobre um dos descendentes. Davi ele profetiza sobre um dos seus descendentes, falando da ressurreição do próprio Cristo. Pedro afirmou que Jesus foi ressuscitado e exaltado à destra do Pai. Do 32 ao 35, Pedro fala isso, capítulo 2 de Atos. Ele fala, coisa linda, que Jesus foi ressuscitado e exaltado à destra do Pai. Os apóstolos foram testemunhas de Cristo ressuscitado. Jesus foi exaltado e então derramou o Espírito Santo. Jesus ele foi exaltado, ele ascendeu ao céu e ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. E aí na conclusão da sua mensagem, Pedro afirmou que o mesmo Jesus que foi crucificado pelos judeus foi ressuscitado e exaltado pelo Pai para ser Senhor e Cristo, no verso 36. Verso 36 fala isso. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Querido, quero encerrar a minha fala nesta manhã de Escola Bíblica Missionária. Que você precisa invocar. Que a palavra diz aqui, Romanos capítulo 10, verso 12 e 13.
que diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E todos nós seremos salvos. A salvação não é exclusividade para aquele que é doutor na lei, aquele que estuda mais, aquele que lê mais, aquele que ora mais, aquele que sobe monte, que desce monte, não. A todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Inglês, francês, alemão, turco, asiático, sul-americano, norte-coreano. Todos nós seremos salvos, só basta nós invocarmos o nome do Senhor. Basta nós desconstruirmos muitas coisas que foram construídas equivocadamente. E aí, a mensagem de Pedro é um modelo importante, mostrando como devemos ensinar o Evangelho. Onde nós devemos considerar, onde nós devemos falar da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. E nós devemos considerar como Pedro mostrou, como Pedro ensinou, como Pedro ele foi conduzindo o ensinamento daqueles homens. Ele fez com que aqueles homens entendessem as suas culpas, os seus pecados, as suas falhas. Ele mostra a necessidade do arrependimento. Ele mostra a necessidade do arrependimento. E ele mostra, ele esclarece a posição de Jesus Cristo. Ele mostra a posição e a autoridade de Jesus, que Jesus precisa ter na nossa vida. E aí, queridos, eu quero parar por aqui. E no próximo domingo nós daremos continuidade a partir do verso 37, que nós vamos ver coisas lindas, onde Pedro continua a falar, a partir de Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Que Deus possa te abençoar, possa ter te abençoado grande, rico e verdadeiramente nesta manhã. Que essa palavra possa ter trago ensinamento, esclarecimento à tua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa invocar o nome do Senhor. E eu quero encerrar com esse cântico, com esse louvor. A escola bíblica missionária nesta manhã. E que os familiares do Lucas, a Angélica, eu entreguei aos meus leitores uma recomendação que rendeu ganhos de nome de Jesus. Os familiares do Lucas, a mamãe Angélica, os irmãos Marcele, Natália, Marcelinho, o padrasto, o Carlinhos, eles possam confiar em Jesus nessa hora. Eles possam invocar o nome de Deus. Ainda não são uma família convertida por completo, ainda não são uma família mas nós temos trabalhado ali com ele e nós cremos no Evangelho, nós cremos na pregação do Evangelho. Nós cremos que o Espírito Santo está falando ali àquela família. E possa ser que essa situação possa ser uma porta que está se abrindo para que eles possam entrar por esta porta que é Jesus, possa sair por esta porta, entrar por ela, sair por ela e encontrar pastagem. Possa encontrar a paz, possa encontrar cura em Cristo Jesus. Porque essa porta que eles irão entrar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus,
Lucas, aonde você estiver, que o meu Deus é de longe, o que o meu Deus de perto é também o mesmo Deus de longe. Eu creio que essa família irá triunfar. Essa família há de dar testemunho ali naquele templo missionário que está sendo construído. Em nome de Jesus. Ó Lucas, ouça a voz do Espírito Santo agora, Lucas, em nome de Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã. Ó Deus, que nós venhamos querer além daquilo que nós já temos. Que nós venhamos querer nos aprofundar, mergulhar mais fundo. Oh Deus, nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, santo, 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 Deus. Tome, Deus, famílias, ó Deus, que tem, ó Deus, familiar, ó Deus, enfermos, que de repente estão no leito do hospital também, assim como Lucas, que estão acometidos de enfermidade, quem sabe desse Covid-19, Deus. Talvez outra enfermidade, que nós estamos agora, Deus, só focado em Covid-19, mas tem tantas outras enfermidades assolando o povo, Senhor. Ó Deus, entra com providência, ó Deus, nesse tempo, ó Deus. Venha restaurar, venha curar, venha trazer cura, Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, porque só o Senhor tem poder para quebrar cadeias. Entrar, ó Deus, com o teu poder de cura. Uma só palavra, ó Deus, que o Senhor mandar, vai fazer vidas serem curadas, Senhor. Ó Deus, entra com o teu poder de restauração, de cura. Ó Deus, façam vidas agora, ó Deus, nesse momento levantar de suas camas. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero apresentar o bairro de Santo Antônio diante do Senhor. Toma aquele bairro diante do Senhor. Toma as famílias ali estabelecidas. Tome aqui o bairro de Rio Vaz diante do Senhor. Este bairro, Deus. Tome cada família que aqui está estabelecida, cada instituição religiosa. Tome ali os bairros adjacentes ao bairro de Santo Antônio também, Deus. Ó Deus, qual tão imbatível, Deus, nós venhamos, ó Deus, ser, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, eu quero declarar, ó Deus, libertação. Quero declarar a cura. Eu quero declarar, ó Deus, que vidas, ó Deus, que estão sofrendo, familiares, ó Deus, chorando, ó Deus, muitos familiares agora chorando, ó Deus, por mortos, estão enlutados. Ó Espírito Santo, Jesus, o Senhor é o Pai das consolações, que o Senhor venha consolar, confortar corações nesta manhã. Ó Deus, ó Senhor, repreenda o espírito de morte nesta manhã. Repreende, Senhor. Ó Deus, traz vida, ó Deus, naquele, ó Deus, que está desacreditado, ó Deus, traz esperança. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, na tua palavra, Senhor. Nós cremos que basta o Senhor mandar uma palavra, fará vidas mudarem nesta manhã, como eu creio que tem vidas sendo mudadas, transformadas, porque a tua palavra diz que aquele que invocar o Senhor será salvo. Ó Deus, Espírito Santo, não importa, ó Deus, as dificuldades, a enfermidade, as lutas,
mas o pecado, Deus, não vai prevalecer. Porque o pecado quer nos matar, o pecado quer nos ceifar, o pecado quer nos tirar, ó Deus, da tua presença. Mas nós somos do Senhor. Oh Deus, venha nos revestir com a tua unção nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus. Amém, Deus. Obrigado, que Deus te abençoe. Lucas, nós estamos aqui orando por você.